ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan, e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, que é presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e curador desse podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente conversa com um dos maiores pintores abstracionistas do país, que tem mais de 60 anos dedicados à arte, Luiz Áquila. O artista plástico, que hoje mora em Petrópolis, na região serrana do Rio, também já foi diretor e professor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Com a gente, ele conversa, é claro, sobre arte, cultura, educação e sobre como fortalecer a vocação artística do Rio. Para a gente começar essa conversa, eu passo a palavra para você, Alqueres. Obrigado, Nathani. Primeiro, eu quero agradecer muito ao Luiz Áquila, cuja amizade eu sempre abuso, pedindo um apoio em alguns projetos que eu me envolvi, mas sempre me autodesculpando que realmente os maiores beneficiários não serei eu, não sou eu. Os maiores beneficiários serão as pessoas que assistirem essas entrevistas que a gente faz nesse podcast da Casa Firjan. Mas, Áquila, seja bem-vindo. E eu especialmente queria abrir essa conversa com você dizendo o seguinte: a Casa Firjan é da indústria, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, assim, na origem. Mas da indústria passou a ser a casa também da atividade empresarial, que é a atividade criativa. E nos anos recentes, cada vez mais, essa atividade criativa foi invadindo áreas, vamos chamar assim, que antigamente a gente achava que era privilégio apenas da academia ou dos artistas. A atividade de criar caminha para ser uma verdadeira grande atividade se o Rio de Janeiro quiser dar certo do Rio de Janeiro. É o soft power house. São as indústrias de novas tecnologias, mas são as indústrias também do audiovisual, do cinema, são o ambiente propício para as escolas de arte, para os ateliês de pintores, para os criadores na área de música, compositores. Um pouco essa é a vocação do Rio de Janeiro. Uma das obras, uma peça literária, uma das mais bonitas, é um discurso do Péricles, ao final do segundo ano da Guerra do Peloponeso, em que ele descreve a vida de Atenas e a que é que se deve a predominância de Atenas. E fala das artes, do comércio, de tudo que floresce e diz: venham e copiem, porque o Império Ateniense não é um império para ser mantido através de ferro e fogo. É um império de sedução cultural, especialmente. E Atenas foi esse farol para 1000 cidades-estados da Grécia Antiga. Ora, o Brasil tem 5.000 municípios, e nessa era de informática, internet, comunicações de todo tipo, é muito possível a gente pensar que um Rio de Janeiro, na sua grande região metropolitana, seja o locus mais fervilhante de criação intelectual. Campo da literatura, das artes plásticas e outros. E eu vou começar a iniciar não como a sua experiência como artista plástico, como diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, mas das suas reflexões na Casa de Petrópolis, em que você já, por 2 instâncias, vem promovendo, a partir de um imóvel de características muito peculiares, de arquitetura muito singular e bonita, um local onde se discute arte, onde se recebe artistas, onde se efetuam saraus musicais, onde se apresentam
obras de arte, onde se discute livros. Que, em última análise, qual é o produto disso? É a educação de uma elite que é muito deseducada e que precisa ser educada. Ninguém constrói um grande país sem uma elite educada, sem uma elite que cultive valores e preze a cultura. Como é que você vê, Luiz Áquila, o futuro dessa atividade? Primeiro, agradecer o convite, que eu fico muito contente que Zé Luiz Alqueri se lembre de mim e acho que eu posso ser útil. Olha, eu fico pensando assim, eu tenho um sonho que veio um pouco de meu pai, que era arquiteto, artista e muito sonhador, de ter a humanidade uma única elite, né? É, Você a própria humanidade ser uma elite onde as pessoas todas possam repartir esses bens, essas qualidades e desfrutar da vida, né? De uma maneira melhor do que se desfruta hoje. O que seria muito mais confortável e agradável do que você ter uma pequena elite que você tem que educar de vez em quando e que podem dar as maiores mancadas do mundo, né? é, Você vê o empenho que se tem para um torneio de golfe, né? Quando eu dirigi a é, escola de Parquilagem, eu tinha uns amigos que jogavam golfe e fui a um torneio no Itanhangá. O orçamento de um torneio de uma vez era igual ao orçamento da escola de Parquilagem de um ano, que é com prêmios, medalhas, carrinhos elétricos, isso tudo correspondente. E é impossível você convencer essas pessoas de que o Parquilagem era importante. Porque então você tem, às vezes a elite, pelo próprio isolamento, ela vai ficando muito infantil, né? Com esses gadgets, né? O carrinho do golfe, o automóvel do ano, coisas muito primárias e básicas. Então a satisfação mais profunda é esquecida. A satisfação mais profunda é esquecida pela quantidade de mimos que eles se oferecem, e de mimos muito básicos, né? Então você tem um grupo pequeno que se deleita com coisas muito pequenas, né? Então, as experiências que eu tive no Parque Lages foi nítido, né? Quer dizer, eu tive alianças importantes na escola, né? Mas essas alianças se davam verticalmente na sociedade, né? Então, tinha algumas pessoas com muito poder. Naquela época, a nossa geração estava no poder, né? Então, exato. a gente tinha muito acesso a tudo, né? E, o, e pessoas muito modestas que vinham, por exemplo, tinha o Orlando Rafael, que vinha de Água Branca, que é um subúrbio de Nova Iguaçu. Orlando Rafael era um líder cultural desse lugar, Água Branca, Águas Brancas, Águas Lindas. E na casa dele se congregavam as pessoas que estavam interessadas no fazer artístico. E de lá saiu banda de reggae, saíram artistas. Ele fez um empreendimento. Naquele momento estava graçando grafite, né? Ah, É. esses grafites de Garatuja, né? E as pessoas ficavam muito incomodadas. Então, ele oferecia para um comerciante, um padeiro, de usar a Garatuja como se fosse o tema de um painel. Então, ele ia repetindo quando a Garatuja, no final, o muro inteiro estava preenchido, né, de uma coisa muito criativa, a partir de um gesto meio predatório. E os garatujeiros, né, os próprios grafiteiros, se aliavam ao painel. Então, não tinha mais grafite sobre esses painéis, porque eles eram aliados. Então, pessoas que de origem diferentes, que têm uma sensibilidade, uma finura, né, e uma percepção que possibilitam a criação. Então, eu acho que, às vezes, é mais fácil você contar com indivíduos do que com categorias. Então, a experiência que eu tenho em todos esses anos de tentar montar o circo, né? Quer dizer, É. montar o circo cultural, né? Esticar a lona, trazer os cavalinhos, trazer o mágico, a mulher barbada, tudo isso, ah,
essa experiência tem me dito que é mais fácil criar aliados em várias circunstâncias do que numa circunstância só. Na sua condução da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, não é por outro motivo que o Rio de Janeiro foi, vamos chamar assim, a São Paulo da Semana da Arte Moderna de 22. A geração 80, que você tornou-se a maior liderança, organizou-se lá como um núcleo que, ao longo das décadas seguintes, artistas como a Beatriz Milhazes, a Varejão e tantos outros se consolidaram, mesmo com professores como o John Nicholson. Eu te pergunto, há como o Rio reconquistar, vou chamar a liderança, porque não é bem isso, é mais do que isso, esse papel simbólico de um certo farol, essa Alexandria ou Atenas, esse local onde as coisas acontecem ou fazem acontecer no Brasil? Você vê essa possibilidade? Eu acho que o Rio não perdeu completamente. Eu acho que o Rio ainda é um ponto focal assim, na cultura brasileira. E é extremamente criativo, né? Você tem criação se dando em várias artes, em vários esportes, né? Você tem a música extraordinária que se compõe aqui, né? A música em vários níveis que sempre é extraordinária. Artes plásticas também tem um lugar importante no Rio e continua a ter. Eu acho que a escola do Parque Lage, ah, ela foi uma escola criada em 75, né? Em plena ditadura, quando precisava-se de uma válvula de escape. Quer dizer, então, a escola de partilhagem passou a ser um local onde as pessoas se expressavam, se sentiam à vontade para se expressar. E isso foi criando um caldo que levou até a exposição Como Vai Você 80, Geração 80. Esse caldo começa com um cara que está muito esquecido, que é o Grisoli, que foi secretário de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura, que chamou Gershman. E Gershman era um homem muito desabrido, assim, corajoso. E a Escola de Artes Visuais antes chamava Instituto de Belas Artes, que era uma escola muito rotineira, muito banal. Em geral, tinham professores, pintores de flamboyant, preto velho, essas coisas. E Gershwin mudou isso com uma coragem que eu não sei se eu teria coragem de mandar aqueles velhinhos todos embora, como ele fez, mas ele conseguiu isolar os velhinhos e fazer uma escola muito viva, né? E isso É. foi crescendo e modificando um pouco de rumo, né? Quer dizer, ela nunca teve um rumo reto, ela foi modificando um pouco de rumo. Quando o Gershwin saiu, acabou a verba que tinha havido na fusão, né, do Estado do Rio com o Guanabara. Então, tinha recursos para contratar gente na escola. Com a saída do Gershwin, coincidiu com essa falta de recursos. O diretor seguinte foi o Breitman, foi muito criativo. Ele abriu a escola com materiais de artistas. Com isso, ele tinha professor de tempo integral, né? Tempo Sim. integral mesmo, dedicação exclusiva mesmo, não é pro forma. Então a gente ficava pintando na escola. E com isso os alunos começaram a ter um contato com a arte de uma maneira desmistificada, né? Quer dizer, tirou-se do pedestal a arte. Então chegavam lá e encontravam um artista, um professor, com toda a dificuldade que a gente tem, né? Com os embates, com os encasquetamentos que a gente tem, as dúvidas. E isso tudo é discutido com os alunos. Então, isso foi formando, quer dizer, essas diversas experiências foram formando um caldo maravilhoso, né? Que deu no Como Vai Você Geração 80, esse material que está sendo exposto agora na Cidade das Artes, na Perfeito. Tijuca, que resultou numa exposição que dá orgulho, né? Quer dizer, a gente sente um país que pode produzir essa arte, pode produzir muita coisa. E é uma exposição de qualidade internacional, de artistas que naquela fase estavam em torno de 30, 40 anos. Então, eu acho que o Rio está latente. Quer dizer, as coisas estão acontecendo aqui, não tem uma receita de como fazer isso explodir, né? Sair dessa latência.
Mas o material está sendo produzido, tem gente excelente trabalhando. Agora, eu não vejo um momento canal de O fazer isso. Águila, pode ser que seja, e não é preconceito, cada coisa tem seu lugar, seu tempo e tal, mas a escola do Parque Lage, todos os seus desdobramentos e momentos, eu acho que tinham assim uma característica explícita ou consequente de uma sintonia não só com o Brasil, mas com o mundo, uma coisa grande, como em algum momento mais liberal da China recente, apareceram alguns artistas por lá fazendo também. O que vocês, naquela ocasião, conseguiram, e foi a minha geração, foi algo novo. Eu tinha muitos amigos da geração do seu pai, que eu me lembro foi quando a época que eu casei, 70, eu falei, quero comprar umas gravuras aqui para casa, uns quadros. E sempre aquele pessoal que podia comprar uma xilogravura, uma serigrafia, um negócio, a Faiga, o da Costa, uns grandes artistas, todos grandes artistas, mas que já não eram os Guignard, nem os Pansetes, nem nada. Já eram pessoas mais velhas do que eu, mas muito criativas e muito que nos abriam horizontes. O que me dói é ver a arte ser uma espécie de uma consagradora do fechamento de horizontes, que é o que eu estou sentindo no Rio. Não sei se você adoraria você dizer que eu estou redondamente enganado. Eu acho que existe, como eu disse, quer dizer, pelos ateliês espalhados na cidade, muita coisa importante acontecendo e que Sim. precisa de eclodir, né, de surgir. Ah, Ah, também a gente pensar que a escola do Parque Lage teve como no período que o secretário de Cultura era Darcy Ribeiro, né? Aspásia Camargo, quer dizer, você tinha gente da melhor qualidade. Então, a própria administração cultural do Estado ficou banalizada, né? E perdeu a importância. Então, passou a deixar de dar importância à arte e à cultura. E é. isso fez com que os artistas refluíssem para os ateliês, né? Então, esses artistas que estavam na rua se manifestando, nas grandes exposições, e na questão comportamental até, né? Claro. Refluíssem e se escondessem, mas estão lá. Quer dizer, a gente está vivendo uma espécie de idade média carioca, assim. Quer dizer, as coisas estão acontecendo dentro dos seus ateliês, mas que, dando uma chance, isso aparece de novo. Sabe? E uma chance que seja, como você disse, né? Uma chance de interesse coletivo. Quer dizer, É, não basta ter uma feira de arte, né? Muito não. restrito, isso é muito restrito. Precisa É, ter coisas de peso, de importância e de ter pessoal administrativo de qualidade, né, no governo, é. voltado para arte e cultura, né? Assim, pessoas do nível de Darcy Ribeiro e Aspásia Camargo, Helena Severo, sabe? Como já aconteceu, né? Quer dizer, o período da Helena Severo na prefeitura foi de uma riqueza extraordinária, porque É. ela tem categoria, ela tem qualidade para compreender o que está se passando. Isso é muito importante e volta àquela questão da uma certa formação de uma elite, não de dinheiro, mas uma elite de cultura, de sensibilidade, que pode ser a pessoa que vem de Águas Lindas, pode ser a pessoa que Claro. que for, não é? E que traz isso, o bispo do Rosário lá, o Natani, o que é que você Eu, queria saber do Áquila? eu queria, já que a gente está nesse contexto aí, Rio de Janeiro, né? Eu acho que para a gente conseguir valorizar e desenvolver aí esse cenário das artes, da cultura, nada melhor do que o próprio povo local valorizar o que é feito aqui, né? E aí, nesse sentido, Átila, eu queria que você falasse primeiro dessas duas exposições suas que estão em cartaz aqui no Rio hoje, essa da Cidade das Artes e a que você estreou ontem, né? E que outros artistas que você recomenda para que as pessoas conheçam, né? Exposições que estão em cartaz hoje, ou enfim, trabalho de artista daqui mesmo? Olha, essa exposição da Cidade das Artes não é uma exposição minha, não é? Um grupo É resolveu um mostrar esses grupo. 80 Uhum. filmes, e que é uma grande façanha,
Quer dizer, se você pensa a expectativa de um artista plástico de 17 anos, não é? Que a família diz, você vai ser artista, vai morrer de fome, não é? Você chegar aos 80 anos com pincel em riste, né? Pintando, é uma façanha extraordinária. Eu estou muito feliz com isso, né? De estar aqui vivo conversando com você. E E nós. outra coisa é essa exposição aconteceu de ficar um balanço de uma década. Quer dizer, não é só um balanço da geração 80, mas os artistas que estão lá são artistas que conviveram comigo no Parque Lage, ou como professores, ou como alunos, ou gente que quer lá conversar, tomar uma cerveja, bater papo, falar de arte. Quer dizer, você ter o Parque Lage como um grande ponto de encontro das artes, né? Que não se dava só em artes plásticas, né? Tinha música, dança, literatura, tudo passando, era um carrefour, assim, era um entroncamento cultural. E isso está claro na exposição, sabe? Vale muito a pena ver essa exposição. Ela fica até dia 8 de outubro foi uma exposição feita com um esforço enorme, que foi Mônica Chechel, que foi diretora do Museu de Belas Artes durante 20 anos, né? Foi a curadora, e Patrícia Costa, que é marchand, dona da galeria Patrícia Costa, que foi uma AS na coordenação disso tudo, né? Quer dizer, uma pessoa que soube levar isso adiante e montar essa soberba exposição. Vale a pena. Agora, dos artistas cariocas, tem exposições ótimas agora acontecendo, como do Ângelo Venosa, na casa de Roberto Marinho. É. Quer dizer, o Ângelo Venosa foi meu aluno, né? Ele começou como pintor. Além de pintor, ele era designer, né? Ele era fazia o desenho gráfico da Casa de Rui Barbosa e foi um artista que dominou o espaço tridimensional com uma leveza, uma inteligência, uma criatividade enorme. E isso está lá na casa do Roberto Marinho, mostrado magnificamente, com um catálogo lindo, com uma expografia perfeita. Então, tem isso. Agora, a gente também tem que tomar muito cuidado no Rio para não cair, não ficar provinciano, né? Quer É, dizer, Também, esse, verdade, verdade. esse é meu medo. valorizar a coisa local só porque é local. Então, a gente tem que estar aberto para o mundo. Quer dizer, a qualidade do Rio. Quer dizer, há uma teoria que diz que o Brasil só passou a ser Brasil quando a capital veio para o Rio, né? Que é só ser capital desse território imenso. Então, o Rio não pode esquecer isso e está aberto para influências de outros lugares, de outros países e de outras cidades, né? Então, né, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar provinciano, sabe? É, Ser cosmopolita, quer dizer, a vocação Sim. cosmopolita do Rio de Janeiro. essa ameaça é que me preocupa, e quando eu falo dessa elite cultural, é porque cidades como o Rio, pelas suas características de inserção na economia mundial, sempre foram janelas para a entrada e para a saída, não só de produtos. Não é? A cultura, ela segue o comércio, às vezes até ela vai na frente e o comércio vem atrás. É a experiência da história. Há exemplos de civilizações cujas organizações políticas acabaram, cujos países deixaram de existir, mas que sua cultura permanece muito forte hoje ainda, depois de milhares de anos. E o Rio, eu acho que tem essa vocação. O Átila falava do Venosa. Eu me lembro, numa certa ocasião, fui trabalhar naquilo que veio a ser a minha especialidade, na Eletrobras, e o desenhista do meu departamento era o Walter Caldas. Sabe? Então, que luxo, que luxo. Não é? É difícil que essas circunstâncias se reproduzam. Mas hoje você vê caras fantásticos aí no circuito. Eu tenho muito medo da revoada deles, porque o Rio ele precisa ter mais apoios, sabe, Natânia? Precisa. Uhum. E nós temos que botar isso na linha de frente das preocupações da Casa Firjan.
Mas, enfim, nós temos que arregaçar as mãos e brigar pelas coisas boas que a gente Eu tem. também acho que vale com o entusiasmo e paixão, né? Porque Paixão, se não tiver paixão. paixão, você tem que ter a coisa cega da paixão, É, sabe? Para levar adiante uma coisa difícil. Agora, se você pega situações difíceis, onde você teve movimento difícil de pobreza, de crise, de perseguição, como na Alemanha entre guerras, né? é Quer dizer, isso mesmo. as guerras foi um dos momentos mais profícuos da história da arte moderna, né? Onde É, estava pobre, tinha crise, incompreensão. Então, tem momentos que as coisas se dão apesar das dificuldades. Então, quer dizer, apesar das depois da dificuldades, guerra, Áquila, e mais do que apesar das dificuldades, apesar da razão, meio que demonstrar que elas são impossíveis. é, Então, eu gosto de um ponto que eu, nessas minhas pesquisas, primeiro eu não sabia, eu não sei se você sabe que o Papa Francisco fez do Blaise Pascal beato, beatificou. Você sabia dessa? bem, O ficou quem? Pascal, Ah, é? Pascal, é. Olha, que ótimo. Pascal é porque o Pascal, naquele momento de paroxismo da razão, a razão vai fazer de nós todos ricos, bonitos, saudáveis, desenvolvidos. Vários começam a falar: olha, não é bem o que eu estou vendo, tem criança de 7 anos trabalhando em mina de carvão, tem É. isso, tem aquilo. E isso mexe com a classe artística. Tem aquelas obras do Goethe e esse troço todo. E o Pascal, então, cunha aquela frase que é de uma beleza, e está até em letras de samba, como grande consagração, que é: o coração tem razão, É, razões que a própria razão desconhece. ótimo. Então, não é uma frase só poética, é uma frase metafísica, é uma frase que empurra, assim, explicações de uma outra ordem para as coisas que ocorrem. E algo nessa linha nós vamos fazer acontecer aqui no Rio com a sua ajuda, Áquila, Ah, eu e, estou e, pronto. e de Natane lá. Natane, você tem que ser a porta-voz dentro da Casa Firjan de tudo isso que você tem visto, não só do Áquila, mas de outras pessoas, Cláudio Castro, que tem passado aí, não o Sim. governador. Tanta coisa que a gente tem escutado aqui, né, Alqueres? É fantástico, né? Então, É, não, contem comigo. eu queria devolver a palavra primeiro para o Áquila se despedir e depois para você, Natane, e já deixando aqui agradecimento aos que nos ouvem. Enfim, Áquila, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Eu espero que essas ideias encontrem ouvidos capazes de Pois é. perceber a sua profundidade e importância e que ajudem a desenvolvê-las e implementá-las. Obrigado. Eu queria agradecer a Firjan, José Luiz Alqueres, esse amigo que eu admiro tanto, e também falar da importância do Rio de Janeiro para a arte, assim, numa experiência pessoal, não querendo ser autorreferente, mas Sim. no próprio encontro na Cidade das Artes, estava falando isso, quer dizer, que o Rio de Janeiro é a minha cidade musa, né? É, É a cidade, a grande influência no meu trabalho é o Rio. Quer dizer, Petrópolis me abriga, Petrópolis me protege, mas o Rio que me faz pulsar. Quer dizer, eu estou sempre ligado no Rio e ligado em Petrópolis no sentido de uma coisa mais introspectiva e de ter essa capacidade de síntese que Petrópolis me dá. O Rio é paixão, cara. E se não tiver paixão, ninguém vai conseguir levar essa cidade, que é muito difícil. Então, a paixão lida com coisas difíceis. Eu acho que pode ser bom. Quando precisar valeu. de mim e eu puder ser útil, estou aí. Tá certo, Aquila, muito obrigada. E essa, então, foi mais uma edição do Pensar Rio, dessa vez com a participação de um convidado mais do que especial, o artista plástico Luiz Aquila. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você que está nos ouvindo em casa tem algum assunto, alguma pauta para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensar Rio, ou ainda acessar o Instagram @casafirjan.
onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa e outras atividades que acontecem semanalmente por lá e também na nossa plataforma online. Muito obrigada e até a próxima edição.